Pessoal, boa noite a todos. Queria dar primeiro as boas-vindas, né? E a todos vocês. Quem aqui já foi meu aluno já? Nossa, estou ficando velho, hein? Se eu estou ficando velho, vocês também estão, né? Muito bem. Eu queria desejar a vocês as boas-vindas, né? Essa nossa mais uma possibilidade para a gente poder estar juntos, aprender juntos. E eu queria passar um pouco para vocês da ideia, né? Do que é agora o DPC, né? O DPC, nós lançamos agora o DPC Carreiras Trabalhistas, né? Então, o objetivo é fazer uma imersão realmente do direito do trabalho, sobre várias perspectivas e sobre vários temas. E nós escolhemos então dois temas centrais, né? O tema de sentença trabalhista, que é proferido aqui as aulas por uma juíza do trabalho, a doutora Andréia. E nós começamos um curso também agora com a participação aí de vocês, que é o curso de prática trabalhista, né? E a ideia realmente é trazer dentro desses cursos de carreira tudo aquilo que gira em torno do direito do trabalho e do processo de trabalho, né? Seja através de pequenos cursos de atualização, seja através de um curso grande que nós estamos formatando, que é o curso de concursos, né, da área trabalhista. Então eu já estou formatando ali, a gente estava tendo uma reunião com os professores já formatando isso. Na OAB também, né, OAB primeira e segunda etapa, específicos da área trabalhista, né, esses vocês já passaram tranquilamente. E agora a ideia realmente é fazer a imersão sobre alguns pontos que a gente, nessa trajetória profissional, né, a gente começa a conceber como de mais importante para vocês, né, para não só para um êxito profissional, mas para um caminhar para esse êxito profissional. Então, aquele que já também tem uma experiência nessa área trabalhista, né, nessa área processual, vai também ter a oportunidade de compartilhar e de poder atualizar algumas questões que são colocadas aqui através desses cursos que nós estamos fazendo. Nosso curso, então, são 4 dias, né, são 4 dias de curso, né, de 7h30 às 10h30, e aproveitando, como disse a vocês, o ensejo, para apresentar esse curso de prática, prática trabalhista na advocacia, exatamente para atingir uma determinada finalidade. Estar na Justiça do Trabalho não é fácil, né? Não é simples, porque a Justiça do Trabalho realmente ela traz uma outra conotação do que nós estamos acostumados a ver em outros ramos jurídicos. A audiência trabalhista é muito dinâmica, muito concentrada, o raciocínio é muito rápido, as estratégias são todas diferentes, praticamente todas diferentes. Então, o que acontece, né, na dinâmica trabalhista é realmente diferente. Então, o que eu vou procurar mostrar para vocês, né, eu tenho 13 anos de advocacia, então eu queria mostrar para vocês um pouco, né, dessas experiências, das estratégias que nós colocamos dentro da sala de audiência, fora da sala de audiência, mas também mostrar para vocês um pouco de oportunidade, né, desses temas que nós muitas vezes deixamos passar em branco, e esses temas podem ser muito bem aproveitados durante essas nossas aulas também. Então, digamos que eu não quero aqui falar para vocês e dizer aqui para vocês qual será o caminho necessário ao sucesso. Mas eu acho que é importante fazer essa imersão, porque nós vamos poder também não só nos atualizar, mas também começar a buscar novos ares e novos campos de atuação dentro do próprio direito do trabalho, né? Por que eu vou falar para vocês de competência trabalhista? Porque hoje as empresas precisam de um profissional diferente do que estavam acostumados a ter na área trabalhista. Hoje um profissional muito mais completo, né? Então hoje não dá mais apenas para poder discutir direito do trabalho daquele ponto de vista da especialização, né? Só a matéria trabalhista. Hoje não mais, nós temos que discutir muito mais do que isso. Hoje no Justiça do Trabalho vocês já devem ter visto também o quanto nós discutimos direito administrativo, né? Para falar de competência, muitas vezes você fala um pouco também do próprio direito administrativo. E se a gente esquecer isso, quando a gente for fazer uma peça processual sem entender esse contexto, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Digamos, aqui certamente tem advogados de maior e de uma menor experiência profissional. É evidente que o curso não tem a pretensão de que vocês saiam daqui já, né, completamente preparados e já, digamos assim, completos, né, para serem profissionais
já de grande atuação. Isso é o campo pragmático mesmo, né? Isso é a atuação, é o dia a dia de vocês. Então isso vai acontecer necessariamente também no nosso curso. Nós vamos nos preparar para que nesse preparo nós possamos ter uma maior qualificação, uma maior qualidade então durante as nossas atuações na Justiça do Trabalho. E eu queria destacar um pouco disso para vocês, né? O que a gente tem percebido em conversas com juízes, embargadores, e eu acho que vocês sabem muito bem o que eu estou falando, né? Colegas às vezes ex-adverso, quando você está lá assistindo uma audiência, você vê o que acontece durante algumas audiências com colegas de profissão. Então, às vezes até no seu próprio trabalho, né? Na sua atuação lá no escritório você vê tantas e tantas coisas negativas e, digamos assim, negativas do ponto de vista de qualidade, né? Então você não tem um profissional de qualidade que vai entrar nessa área. Essa realidade mudou bastante, né? Até por uma questão do exame de ordem cobrar um pouco mais, por uma questão hoje do mercado hoje não mais aceitar profissionais rasos, né? Profissionais que procuram sempre uma qualificação. Então a gente vai aprender muito com isso, né? Então eu acho que a qualidade que nós vamos ganhar aqui é uma qualidade, é um know-how que ninguém vai poder tirar de você. E claro, né? A atuação no dia a dia, no cotidiano, é que vai, digamos assim, né? Diferenciar um pouco o profissional, estabelecer um outro patamar para o profissional. Isso aí, fiquem despreocupados. É só realmente o dia a dia é que cada vez mais será um momento de aprendizado para todos nós. Se você achar que você viu de tudo, você está muito enganado. Sempre você vai ver alguma coisa diferente. E é um momento também de compartilhar algumas experiências que vivencie na prática e também por colegas de trabalho, colegas do escritório contando, exatamente para que nós possamos saber qual postura adotar e principalmente não deixarmos ou não nos sucumbir com relação a uma determinada situação. Porque às vezes a gente faz uma modulação ao profissional e às vezes o profissional ele se sucumbe à praticidade, né? Então ele esquece aquilo que formalmente é o correto, ele esquece aquilo que efetivamente seria a diretriz correta profissional e cai no campo prático, né? Ah, não, mas é porque aquele juiz, ele parece um profissional assim, digamos, camaleão, né? Ele se transforma. Então, ele vai fazer uma audiência na terceira vara, ele é um profissional. Ele vai fazer uma audiência na sexta vara do trabalho, ele é outro profissional. Então, acho que é importante mostrar para vocês um pouco disso também, para que nós tenhamos uma coerência de ideias, né? Então, você vai fazer uma audiência na terceira ou na sexta vara da mesma maneira. Mas eu vou mostrar para vocês também que é importante que nós tenhamos a construção, né, um processo de construção extremamente qualitativo, né? Então, o que eu quero é que nós pudéssemos sair daqui com uma qualidade ainda maior para chegarmos numa audiência, para chegarmos a fazer a nossa peça processual, para buscar novos conhecimentos já direcionados, né? E não aprender apanhando, né? Muitas vezes nós aprendemos apanhando. Ah, eu não sei muito bem o que é um agravo de instrumento. Então, depois que você não tem conhecido o agravo de instrumento, é que você vai aprender a fazer o agravo de instrumento. Então, a gente tem que fazer um pouco, inverter um pouco esse papel, né? Trazer a qualidade através desses cursos, né? E claro, óbvio que a minha ideia sempre é deixar um gostinho a mais para poder vocês retornarem novamente a fazer outros cursos de atualização, tópicos, etc. E contar com vocês também, principalmente com relação a temas, né? Então, a gente está fazendo uma grande comunidade aqui de estudo sobre direito do trabalho, material e processual. É muito importante que vocês também tragam isso. Por exemplo, eu já tive aqui, nós estamos apenas esperando esse curso acabar, de montar um curso sobre execução trabalhista, né? Nunca vi aqui em BH, nunca tive notícia de um curso focado em execução e apenas de forma genérica. Então, nós vamos montar um curso só sobre execução trabalhista, vai ter 4 aulas só sobre execução trabalhista. Digamos, né, um campo tormentoso, porque é um campo, digamos, de uma construção muito grande também, né? Então, vocês já perceberam o tanto que o Estado hoje se envolve na execução, porque sabe qual é realmente o papel da execução dentro do processo trabalhista, né? E qual é o papel que ele, Estado, ganha também, né? Porque uma vez satisfeito o crédito do autor, vem também as contribuições sociais, né? As contribuições então fiscais, enfim, o Estado também se apropria um pouco dessa ideia
da execução. E o Estado também não quer ter esse número, né, avassalador de execuções e contingenciamento de processos. O Estado não quer isso. Tanto é verdade, nós tivemos aí a semana da execução, né, com diversas conciliações, exatamente na temática da execução, exatamente na proposta de diminuição de número de processos. Bom, como é que eu dividi esse curso? Na verdade, o curso ele é feito para que nós possamos compreender a ação trabalhista, o dissídio individual, que cá entre nós é 95% ou mais, diria, das ações e das lides que ocorrem no direito processual trabalhista. Então, vamos focar realmente o nosso conhecimento nos dissídios individuais, para depois, numa próxima oportunidade, nós falarmos sobre negociação coletiva, sobre dissídio coletivo, né? Uma das professoras aqui do curso, ela é filha do Zé Roberto Freire Pimenta, do ministro, né? Zé Roberto Freire Pimenta. Então ela está louca, ela está completamente alucinada para dar um curso de negociação coletiva, porque ela mexe nessa área também de direito sindical, então ela queria dar um curso de negociação. Então olha que bacana, né? As ideias vão surgindo e a gente monta essa comunidade aí muito, né? A primeira comunidade que nós vamos ter realmente de estudos específicos da área trabalhista. Então a parte, né? O foco central será o dissídio individual. Essa primeira parte eu escolhi para falar sobre organização judiciária trabalhista e sobre competência. Repito que todo tema que nós vamos abordar, eu quero fazer uma imersão que é uma imersão inovadora no sentido de conhecer aquilo que nós podemos também trabalhar um pouco mais na dinâmica da justiça ao trabalho. Então, claro que nós vamos falar do dissídio natural, trabalhista, individual, sim, mas nós temos que envolver um pouco mais algumas questões, nós temos que fazer uma imersão ainda maior para conhecer outras temáticas que estão dentro desse grande tema competência trabalhista. E eu não preciso nem de falar diferente também para vocês, por quê? Porque o tema competência trabalhista está ainda na ordem do dia em face da emenda 45 de 2004. Vocês vão perguntar assim, poxa, Deus, mas a emenda número 45 de 2004, de dezembro de 2004. Vocês sabem que até hoje nós temos muitas controvérsias com relação a isso. Umas que já estão pacificadas na jurisprudência, outras ainda não. Então não há uma definição, há um caminhar. E por estar caminhando e por subsistir esse caminho, nós temos que conhecê-lo até mesmo para propor novas reflexões para os nossos clientes, né? A partir desse momento, então, nós podemos dar uma segurança jurídica maior para os nossos clientes ao conhecer a tese majoritária, a tese minoritária, os fundamentos dessa tese minoritária, os fundamentos da tese majoritária. Então isso é importante também como ganho profissional, né? Como disse a vocês, pegar desse curso um know-how profissional, pegar nesse curso, então, fundamentos que podem ser utilizados para a sua atuação profissional. E abrir um espaço, um nicho de mercado que possa você estar inserido nesse nicho, que é um nicho inovador. Repito, hoje o profissional da área, quando eu falo profissional da área, eu estou falando de advogado, de procurador, de magistrado. Hoje não adianta o magistrado querer, então, não saber direito administrativo, porque ele vai ser cobrado muito. Não adianta, e eu não sei se vocês já perceberam, já tiveram contato, os temas de direito civil nas provas de concurso público são os mais difíceis. Mas isso é por quê? Porque falta imersão, né? Porque a gente passa, digamos, a gente passa a entender aquilo como acessório, e não é acessório, é extremamente principal. Então, nessa primeira parte, organização judiciária e competência. Aí nós vamos chegar à ação trabalhista em espécie, onde nós vamos estudar, na segunda aula, os ritos trabalhistas e já começar então a indicar para vocês também o sentido prático da petição inicial. Então vamos fazer uma análise estrutural da petição inicial. Depois, numa terceira oportunidade, nós vamos fazer a análise da defesa trabalhista e as suas repercussões, né? A defesa trabalhista é algo que, digamos, de mais importante que tem o reclamado e de modo a estabelecer também essa concepção aqui para vocês, de trazer um sentido ainda mais técnico à defesa, porque a defesa tem um sentido mais técnico, né? Mas o mais importante que me parece para ensinar para vocês a defesa é a estratégia que você já está pensando lá na frente.
Nós não podemos ter essa visão, digamos assim, né, compartilhada e estancada. Não, Davidson, eu estou preocupado em fazer defesa. Se eu rechacei todos os pontos e assim fiz uma boa defesa, eu já estou extremamente relaxado. Você não pode relaxar, porque a imersão maior técnica e a preocupação com a estratégia é que vai definir para a gente o sucesso, o êxito na nossa demanda. Porque tudo vai depender do segundo passo, que seria a nossa última oportunidade, o nosso último encontro, onde nós vamos abordar a audiência trabalhista, a fase instrutória, ou seja, a finalização para a sentença, para a prestação jurisdicional. Então, quer dizer, a gente vai poder tocar em vários assuntos, né, dinamizar realmente todos esses assuntos, mas principalmente com esse toque de estratégia, né? Então, qual que seria a melhor estratégia para fazer uma petição inicial? O que eu devo realmente mensurar na minha peça inicial? O que não pode faltar na minha peça inicial? Ah, mas já a nossa defesa, ela tem um padrão técnico mais significativo. Então, o que nós devemos destacar nessa defesa? O que nós devemos colocar como matérias preliminares? Quais são as matérias preliminares mais utilizadas, né, no processo trabalhista? Ah, Davidson, eu já vi que não dá inépcia de jeito nenhum. Gente, não é porque você não vê a inépcia, é que você vai deixar passar em branco essa inépcia, né? Então é importante que se diga também, ou que se faça, ou que se compreenda a importância disso numa perspectiva de demonstração de zelo profissional. Porque se for assim, então vamos fazer o seguinte, é aquele pensamento, né? Ah não, se o juiz extinguir em preliminar, esse cara pode ajuizar de novo. Ah, então não vamos preocupar com isso. Não é esse o padrão técnico de qualificação que nós queremos, porque já que a defesa tem essa padronização mais técnica do que as outras peças processuais. Então, a gente finaliza o nosso curso exatamente com essa compreensão completa, estruturante, estratégia dentro das ações trabalhistas, né? Então, essa é a dinâmica do nosso curso. Eu queria que vocês compreendessem por que eu vou fazer essa primeira parte aqui desse nosso encontro, que é da organização judiciária. Não é porque nós sabemos e conhecemos Vara do Trabalho, Tribunal Regional e Tribunal Superior. É evidente, nós sabemos. Mas é importante, na imersão, começar a destacar um pouco mais de alguns dispositivos legais que podem ser dispositivos legais que você pode utilizar como forma de aumentar, de acrescentar aquilo que você já absorveu. Porque nós sabemos, eu vou lá na Vara do Trabalho, eu vou lá ver dissídio individual. Mas tem muito mais do que dissídio individual, né? Hoje nós podemos abrir um leque muito maior do que o dissídio individual baseado na relação de emprego. Nos tribunais regionais de trabalho é a mesma coisa? Sim, porque essa demanda que está em primeira instância vai chegar no judiciário de segundo grau. Então nós temos que nos preparar também e preparar aquele que vai julgar com os temas que são mais recorrentes. E o Tribunal Superior? Pessoal, hoje um dos destaques maiores dos escritórios de advocacia e os destaques também do profissional para com seu cliente é a sua facilidade em levar o processo para as instâncias extraordinárias. Esse é um profissional raro. Raro porque muitos de nós temos, digamos, um certo freio, né, ou um compromisso até o segundo grau de jurisdição. É como se o nosso foco fosse pelo menos até o segundo grau de jurisdição. E o terceiro grau, ou a instância extraordinária, né, seria algo quase que inatingível, né, pelas dificuldades que existem. Mas você sabe que tudo isso é uma questão de modulação também? Essa atuação também é uma questão de modulação? Ou seja, é você começar o processo, caminhar novamente através do recurso, o primeiro recurso é recurso ordinário, também pensando na perspectiva do segundo grau. Eu não sei se você já percebeu, da instância extraordinária, não sei se vocês já perceberam, grandes escritórios de advocacia, já no próprio recurso ordinário, já começam a trazer as teses para o devido pré-questionamento, porque já sabem qual pode ser o suposto resultado e já começam a inserir divergências jurisprudenciais na própria peça. Porque vejam que essa é uma ideia diferente que a gente está acostumado, né? Porque a gente está acostumado a fazer o quê? No RO, a gente está acostumado a tecer considerações jurisprudenciais
do TRT regional, daquele TRT doméstico, né?